Bom dia, hoje é live Mães que Oram e nós estamos muito felizes por estar aqui. É um dia abençoado aí que Deus fez para que nós possamos meditar na palavra dele, que nós possamos juntas entender um pouquinho mais ou até mesmo firmar aquilo que nós já sabemos. Amém? Então eu vou começar esse encontro convidando vocês a orarem comigo. Então, feche os seus olhos aí onde você está e vamos orar e clamar a presença do nosso amigo. Deus Santo, amado, poderoso, bondoso e fiel, nós estamos aqui, Pai, na sua presença. Em primeiro lugar, para te engrandecer, para te louvar, para te bendizer e para dizer, Pai, o quanto nós o amamos. Obrigado, Senhor, pela sua presença tão real em nossas vidas. Obrigado pela sua misericórdia, Pai, porque todas nós somos carentes da sua misericórdia. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por todos os livramentos que o Senhor nos dá, mesmo aqueles que nós nem temos noção. Muito obrigado, Deus, por toda a tua bondade sobre as nossas vidas. Nesse sábado, eu convido a doce presença do teu Espírito Santo, meu amigo, amigo dessas mulheres lindas que estão assistindo essa live. Eu convido a doce presença para que ele passeie entre nós, para que ele se achegue ao coração de cada mulher que está sendo abençoada com essa live e que a tua palavra penetre no nossa mente e no nosso coração, para que nós possamos, Pai, fazer dela uma força para nós passarmos por tudo que nós temos passado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não perdeu a esperança em nós e nós não perdemos a esperança no Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por essa bondade, por esse amor. Nós estamos aqui sedentas da tua palavra e pedimos ao Senhor que esteja conosco até os últimos dias das nossas vidas. Nós te agradecemos, nós te bendizemos e te damos graças e fazemos isso em nome do Santo Jesus. Amém e amém. Amém? Amém, mulheres? Bom, nós estamos aí numa semana muito especial, né? Páscoa. Meu Deus, que festa maravilhosa que é essa Páscoa. A Páscoa é uma festa maravilhosa, a maior festa bíblica, né? Uma das festas bíblicas que o Senhor pediu que nós comemorássemos e é a maior festa bíblica. A Páscoa, ela tem muito significado dentro da nossa fé cristã. Então é sobre ela que nós vamos falar hoje, sobre a festa da Páscoa, né? A semana, ela é maravilhosa, maravilhosa. E hoje nós vamos sair daqui conscientes do que é essa semana, do que é a Páscoa exatamente. E se a Páscoa é algo só de hoje? Não. Ou se a Páscoa vem, a gente teve nuances da Páscoa no Antigo Testamento também. Ou não só nuances, né, mas também nós tivemos a Páscoa em si comemorada no Antigo Testamento. Então, eu queria começar essa live levantando um questionamento aí, né? Para você, o que significa Páscoa? Qual é o significado da Páscoa para você? Se você quiser ir escrevendo aí, colocando, depois a gente conversa sobre isso. Mas eu tenho certeza que você vai sair mais ciente do que é a Páscoa dessa live. E aí depois a gente até vê se não tinha algo aí a acrescentar, se a gente não pode falar mais coisas ainda. Vai escrevendo aí se você quiser, tá bom? O que significa a Páscoa? Normalmente as pessoas entendem a Páscoa como uma reunião, um feriado prolongado, muitas vezes alvo de comida, de descanso, enfim, né? E a gente vê pouca adoração. Mas a gente precisa entender, como cristã, que a Páscoa é um momento de adoração. Então, nós vamos conferir isso no Evangelho, no livro de Êxodo 12. Abre lá a sua Bíblia, no livro de Êxodo 12,
aonde a Bíblia descreve a primeira Páscoa. A primeira Páscoa comemorada pelos hebreus, que naquele momento passaria a ter uma vida vitoriosa e abundante. Qual que era o contexto, né, de Êxodo 12? O povo estava preso. O povo estava sendo escravo no Egito. E o povo estava cansado, o povo estava murmurando, o povo estava desistido. Muitas coisas, o clima naquela época era muito pesado mesmo. E lá em Êxodo 12, a gente vê uma mensagem do Senhor para nós, aonde ele fala assim, ó, Êxodo 12, versículo 14, aonde o Senhor fala assim, ó, este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa do Senhor. Por quê? Porque a Páscoa, que é a Páscoa que o Senhor pediu que fosse comemorada lá no Antigo Testamento, significava a liberdade desse povo. Esse povo que tinha sido cativo no deserto por anos, em média 430 anos de escravidão no deserto. Eles não conseguiam sair daquela terra. Eles eram tidos como escravos, eles eram explorados. Mas o Senhor teve misericórdia desse povo. E aí, num dia, o Senhor deu o recado para os seus filhos. Vocês vão sair do Egito. Vocês vão ser libertos dessa terra. E eu te darei uma terra muito melhor. Muito melhor. A terra que o Senhor prometeu era muito melhor do que a terra que eles viviam. Acabou o tempo da escravidão, acabou o tempo em que vocês vão ficar escravos dessa estrutura, do rei. Tudo isso vai acabar. E eu vou dar um tempo de liberdade para vocês. Então, olha aí o significado dessa primeira Páscoa. A Páscoa comemorada pela primeira vez. Mas como o Senhor, ele é bom e ele gosta de festa, né? Eu acho que ele, né, naquela época, ele já disse assim, ó, então não pode passar em branco, como a gente costuma dizer hoje em dia. Isso não pode passar em branco. Isso é muito maravilhoso para passar em branco. Na verdade, aquele povo achava que a maravilha era só aquilo, né? Assim, só não, mas é bastante coisa, mas tinha muito mais. Era um plano do Senhor. E ele colocou isso para nós como um evento que deveria ser comemorado. Deveria ser comemorado, deveria ser, como diz a palavra de Deus, deveria ser um memorial. A palavra de Deus usa esse termo para dizer que é algo muito importante, algo que deveria ser comemorado e ficaria na memória, não só deles, mas de todos os descendentes. E aí, seguindo, essa data, ela seria muito marcante, né? Por quê? Porque a escravidão, o faraó, eles ficariam para trás e os israelitas teriam a sua própria terra e não seriam mais escravos. Você imagina você ser escravo, né? Em uma terra e você saber que você vai ser liberto? Eu acho que é algo tão maravilhoso, por isso que Deus fez questão de transformar isso numa festa. Nós estamos aqui, de uma certa forma, presas, né? E assim, não no mesmo contexto, mas nós estamos presas também, não podemos ficar circulando livremente. Eu acho que traz um pouco dessa ideia da limitação, né? Do escravo, como que o escravo vive ali, ó, só naquele ambiente, e ainda tem a questão do trabalho, enfim. Eu acho que comemorar a liberdade é algo maravilhoso, maravilhoso mesmo. E a Páscoa, ela marcava também uma vida triste e uma vida amarga deixada para trás, mas por conta da fidelidade ao Senhor. Foi por isso que aquele povo foi liberto. Muitos israelitas eram fiéis ao Senhor e eles permaneceram de geração em geração, de família em família, eles permaneceram fiéis ao Senhor. E isso trouxe a liberdade 430 anos depois. Bom,
A festa, ela foi marcada por pão, ervas amargas e o cordeiro, que deveria ser morto, e o sangue derramado na porta das casas. Vocês já viram uma imagem na qual tem um homem passando sangue na porta, no umbrais de uma porta? Isso tem a ver com a Páscoa. A Páscoa justamente aconteceu quando o Senhor deu essa ordem que as famílias passassem o sangue do cordeiro imolado, sem defeito, na porta das casas. E isso traria proteção. Então a Páscoa também nos remete, nessa primeira Páscoa, à proteção. A proteção vinda pelo sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro que deveria ser perfeito. O sangue do cordeiro que nos traria a proteção para os familiares que estariam dentro de casa comemorando a Páscoa. Bom, as casas, elas teriam essa garantia. E aí estariam debaixo dessa proteção para que o mal, né, que é o anjo da morte, depois você vai ler lá em Êxodo 12, que você continue meditando aí na palavra, mas houve muita morte nesse período. Então, o sangue era justamente um sinal de proteção para que nenhum mal se achegasse na casa de quem estava comemorando a Páscoa do Senhor. Mas e hoje? E hoje? Isso foi a primeira Páscoa. Eu tentei contextualizar para você o que aconteceu lá atrás em Êxodo. Mas e hoje? Porque hoje nós continuamos a comemorar a Páscoa. Hoje, como é a nossa Páscoa? O que mudou em relação a essa Páscoa lá de trás? Essa primeira Páscoa que foi comemorada pelos israelitas. O que mudou para nós? Assim como eles, os hebreus, os israelitas, nós somos pecadores e condenados a viver a consequência dos nossos pecados. Eu queria meditar sobre isso com você nessa manhã. Porque aquele povo, a escravidão, estava relacionado ao pecado do povo. Então, a consequência do pecado também existia lá naquele tempo, assim como existe hoje. Mas nós temos que lembrar que esse pecado, ele é passível de remissão. Então, nesse contexto de pecado, aonde as amarguras da vida, aonde a nossa alma se vê faminta por descanso, muitas vezes nós encontramos pessoas que estão famintas de descanso pela alma. O pecado, ele toma conta desse mundo. O pecado, ele está presente nesse mundo. A dificuldade da comunhão, a dificuldade de nós nos achegarmos ao Senhor, ela é presente nesse mundo. E graças a Deus, porque a Páscoa não terminou lá atrás. É aí que vem o contexto de hoje. E eu queria dizer para vocês que Deus continua com a sua infinita misericórdia. Alguém duvida disso? Eu não duvido. Tanto ele continua com a sua infinita misericórdia, que ele traçou um plano. A primeira Páscoa foi comemorada lá atrás, mas veio a outra Páscoa, com um cordeiro santo, um cordeiro também imolado e um cordeiro perfeito. E esse cordeiro é Jesus. Que bênção pensar que nós temos a presença do Senhor. A presença do Senhor faz com que a Páscoa seja um tempo de renovo. Por quê? Porque o pecado também existe e existia no mundo. O pecado sempre presente faz com que as pessoas entrem numa rota que só Jesus na causa, como diz o ditado, né? Só Jesus na causa. Pois bem, Deus, sabendo disso, o que ele fez? Ele traçou um plano. E aí veio o Cordeiro Santo, que é o motivo pelo qual nós estamos comemorando a Páscoa no dia de hoje. A Páscoa, eu anotei aqui, né? Observe que assim, a Páscoa, ela ganha um novo significado. Mas observa como Deus preparou tudo isso. Nós estávamos destinados a experimentar a ira do Senhor.
à medida que nós vivemos no pecado, nós estamos predestinados a viver a consequência dos nossos pecados. Mas o Senhor, Ele veio para nos ajudar, Ele veio para nos libertar. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim: Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Olha que bênção! Para nós cristãos, a Páscoa é uma passagem da morte dos nossos pecados para a vida em santidade em Cristo. Ou seja, é uma oportunidade. Você tem a oportunidade, descrita lá em 1 Coríntios 5:7, através do nosso Cordeiro Pascal, você tem a oportunidade de ter um renovo sobre a sua vida. Você tem a oportunidade de passar uma borracha em tudo que foi e recomeçar. Isso é Páscoa. Você pode recomeçar não só no dia da Páscoa, você pode recomeçar todos os dias, mas hoje, amanhã, né, mais especificamente, é um dia especial desse recomeço. É o dia em que o Senhor estabeleceu um recomeço. No Egito, um cordeiro perfeito por família. A palavra de Êxodo diz a nós que o chefe da família deveria pegar um cordeiro, levar para dentro da sua casa. Esse cordeiro deveria ser perfeito e ele tinha uma maneira de você fazer, de você assar o cordeiro. Isso lá no Egito. Mas na cruz nós temos a revelação de como é o nosso cordeiro no dia de hoje. Vamos ler juntos? Lá em João, capítulo 3, vou abrir aqui a minha Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 e 17. Olha que bênção que está escrito na palavra de Deus. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amém? Glória a Deus por isso. Esse é o motivo da nossa Páscoa de hoje. É por isso que nós estamos comemorando a Páscoa. É porque Deus fez isso em nosso favor lá atrás. A vida de Jesus, a vinda e a vida e a morte de Jesus veio para nos salvar dessa forma. Para que através dele nós possamos pedir perdão pelos nossos pecados, para que nós possamos ser remidos dos nossos pecados. Glória a Deus por isso. Que bênção! Então, olha que diferença, né? Só para você entender, eu não sei se você tinha esse entendimento, por isso que eu quis trazer esse esclarecimento para você. A Páscoa, num primeiro momento, que foi a primeira Páscoa, lá atrás, onde os hebreus viviam um tempo de escravidão, onde eles viviam um tempo amargo na vida deles, e a Páscoa no dia de hoje, aonde também é um tempo que as pessoas vivem muitas vezes amargas, né, com a alma faminta, mas hoje nós temos a oportunidade de nos entregar para Jesus e ter Ele como nosso guia e Ele faz com que aconteça a Páscoa na minha vida e na sua vida. Mas como nós somos um grupo de mães, né, sempre temos, além de entender tudo que a Bíblia nos traz, nós também temos a missão, né? O ministério. Você tem um ministério que é ser mãe. E nesse ministério você tem que ensinar. Assim como Jesus fez, assim como Ele está nos ensinando, assim como a palavra de Deus nos ensina, você também vai ter que ensinar. E quando você tem que ensinar, vem o questionamento. E como que eu vou falar da Páscoa para os meus filhos? Como? Amanhã é dia da Páscoa, né? É o dia em que o Senhor estabeleceu como a Páscoa. Como eu vou falar isso para eles? E aí eu separei 3 pontos aqui para nós,
que cabe bastante reflexão. Eu gostaria que você levasse isso para o seu coração e refletisse. Em primeiro lugar, eu prefiro falar do que não é para a gente ensinar. Ao invés do que é para a gente ensinar, eu queria conversar com você sobre não é para ensinar. Associar a Páscoa ao coelho e a ovos de chocolate faz os seus filhos crescer numa inverdade, até que a fase lúdica passe e a Páscoa e o seu significado real também. As crianças têm facilidade de aprender. É muito interessante isso, porque conversando com uma mulher super abençoada, ela estava comentando comigo que o quanto as crianças, como professora, o quanto as crianças têm facilidade de aprender. E muitas vezes, no contexto bíblico, nós como adultos, nós colocamos aquela barreira como se eles não fossem entender. Mas é lógico, tudo adaptado para a idade de cada criança, de cada adolescente, é passível de entendimento. E as crianças têm uma capacidade de aprender muito aguçada. Você deve ver isso no seu dia a dia. Você se surpreende, porque às vezes o seu filho, você entrega uma coisa na mão dele, ele desvenda o mistério antes de você. Você não sabe como encaixa determinada coisa e ele encaixa. Mas ele não sabe, ele só tem 3 aninhos, ou ele só tem não sei quantos aninhos, né? Ou ele tem 12 anos e aí eu entreguei na mão dele, nossa, ele mexe no computador, ele faz, olha como eles são, é fácil deles aprenderem. Não sei se isso acontece na sua casa, mas aqui acontece, eu me surpreendo muito com meu filho, mesmo ele sendo tão pequeno. Então, se eles têm essa facilidade para aprender, para entender, por que eles não teriam facilidade para aprender e entender algo que é uma verdade do Senhor? Então, eu queria fazer com que você refletisse. Eu até anotei aqui, é mais fácil construir algo simples e real do que desconstruir uma inverdade. Lá na frente, você não vai tirar a ludicidade da situação, mas lá na frente você vai ter um enfrentamento. Mas mãe, você não disse que era isso, isso, isso e aquilo? Então, é muito mais fácil que nós construímos, que nós investimos na construção dessa verdade do que depois desconstruir. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que você refletisse é esse, né? Sobre o que eu não devo ensinar. Mas aí você pode estar pensando aí com você, e eu também pensei aqui comigo. Mas eles gostam de ovos de chocolate. Eu também gosto. Eles são crianças. E aí, como fazer isso? Sim, eu também gosto. Ovo de chocolate é uma delícia. Chocolate é uma delícia. Vem com uma surpresa dentro esse ovo. Custa um pouquinho a mais do que o chocolate, é normal, mas, enfim, eu não posso dar isso para o meu filho, eu vou estar indo contra de forma alguma. A questão é, você dá um ovo de chocolate para o seu filho, não há problema algum. Ele gostar do ovo de chocolate, não há problema algum. Ele se divertir, não há problema algum. Mas você não vai construir uma história em cima daquele ovo. E tudo bem, ele não vai ficar chateado por conta disso, isso não vai destruir a infância dele, mas muito pelo contrário, lá na frente você vai ter até menos trabalho. Então, nós como mães, precisamos pensar que, em primeiro lugar, vamos optar por não ensinar aquilo que nós vamos ter que desconstruir depois. E em segundo, que não há problema algum. Eu posso dar um ovo de chocolate e ele se deliciar com esse ovo. Vai ser uma delícia, com certeza. Agora, em terceiro lugar, conte a eles o real sentido da Páscoa, que é Jesus e que ele ressuscitou. Aleluias! Que bênção! Esse é o real sentido da Páscoa. Nós conversamos sobre isso hoje. Você aprendeu que isso foi lá atrás, com o povo de Deus, né, onde cada família fazia o seu encontro nas casas. A propósito, nós vamos acabar repetindo o que aconteceu no Antigo Testamento
nos tempos atuais. Por quê? Porque nós estamos passando por esse tempo em que nós ficamos em casa, então nós vamos repetir essa Páscoa em casa, com as nossas famílias, com os nossos entes queridos. Isso é Páscoa. Então, nós vamos o quê? Nós vamos trazer esse sentido. Lá atrás isso aconteceu. Hoje a Páscoa significa a vida, a morte e a vida de Jesus. Ele ressuscitou para nos trazer vida em abundância. Essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa que você e eu vamos querer construir com os nossos filhos. Afinal, nós queremos que os nossos filhos sejam bons homens e mulheres de Deus. Boas mulheres e homens que edifiquem a palavra. Que desde cedo entendem que a Bíblia tem um significado maravilhoso e que ela pode trazer vida, que ela pode trazer construção para os nossos dias. Então, esses 3 pontos é para você pensar. E falar da vida de Jesus é sempre muito alegre. Falar da vida de Jesus é falar de que você pode, através de Jesus, e junto com o amigo Espírito Santo, que nós conversamos nas semanas anteriores, você pode ter uma vida feliz e abundante e ainda comer ovo de chocolate. Isso é uma bênção, isso é uma bênção. Então vamos tentar fazer dessa Páscoa uma Páscoa diferente. A Páscoa aonde o Senhor, Jesus é o centro. Tudo aponta para Jesus. A Bíblia aponta para Jesus. Tudo é por Jesus. E o seu filho, quanto mais cedo ele souber disso, mais fácil vai ser ele entender essa verdade. Mais fácil vai ser ele entender a palavra. Ele não vai precisar lá quando tiver velho, né? Ou mais adolescente, uma fase mais delicada, ou quando ele estiver adulto, tentar quebrar a cabeça para poder entender a palavra. Por quê? Porque isso já foi uma verdade desde cedo na vida dele. É isso que nós precisamos sair daqui entendendo hoje. A Páscoa é Jesus. E Jesus é o motivo de todas as coisas. Amém? Então, vamos relembrar aqui, ó. Em Jesus, nós temos o pão. Lá em João 6,35. Depois você corre lá no texto. João 6,35. A palavra de Deus diz assim: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. O pão é um símbolo da Páscoa. Nós fomos desafiadas pela igreja para fazer o pão da Páscoa. O meu pão já está pronto. Eu fiz o meu pão. E foi muito legal, né? Fazer o pão. Mas não só o pão em si, pelo quão gostoso ele é, mas pelo significado que esse pão tem. O pão o Jesus fez referência a ele como o pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Olha que bênção. E Deus também lá atrás pediu que eles fizessem pão. Olha como a Bíblia é maravilhosa, né? Sangue. Romanos 5,8 diz assim: Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Que bênção pensar que o Senhor foi lá naquela cruz, levou consigo todo o pecado da humanidade. E por isso, quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós falhamos, nós podemos nos colocar aos pés do Senhor e dizer para Ele: nos perdoa, Pai, porque sobre Ele estão todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Mas isso é motivo de alegria. Isso é um motivo, você pode ficar em dúvida de: meu Deus, como que eu posso, né? Alegria versus uma morte na cruz. Porque esse era o plano de Deus. Amém? Se era o plano de Deus, era o melhor para as nossas vidas. Nem sempre o que Deus faz é passível do nosso entendimento. Mas a gente tem uma certeza: o plano dele sempre é perfeito para nós. E Jesus é o plano perfeito.
Ele nos fez ter essa possibilidade de colocar os nossos pecados aos pés dele. Por isso, precisamos orar, precisamos ir até ele, precisamos clamar e pedir que ele tenha misericórdia de nós. O sangue, ele significa Jesus. Foi o sangue de Jesus vertido naquela cruz que tem poder para nos perdoar. Pelo sangue de Cristo, nós somos salvos da morte eterna e pela graça de Deus, nunca esqueça disso. Graça é o favor imerecido da parte de Deus. Nós não merecemos, mas nós precisamos da graça dele. E pela graça dele, ele deu o seu Filho unigênito. Naquela cruz, quando Jesus foi comparado a pessoas que não tinham nada a ver com ele, quando Jesus foi açoitado, cenas fortes, né? Os filmes que tentam reproduzir essa cena. E eu acredito que eles não conseguem nem assim reproduzir nem um terço do que realmente foi. Porque realmente foi muito triste. Mas, glória a Deus, porque Deus tinha um plano e a graça dele veio sobre nós. E nós estamos aqui hoje para poder comemorar a Páscoa do Senhor. Esse é o Cordeiro Santo. Atualmente, nós não precisamos matar um animal perfeito, nós não precisamos. O Senhor fez isso por nós. Ele é o Cordeiro Santo. A Páscoa também é marcada, muitas vezes, na maioria das vezes, faz parte, né, do culto da Páscoa, a Santa Ceia. Por quê? Porque a Santa Ceia é justamente esse memorial entre o pão e o sangue. O pão, que significa o corpo de Cristo, e o suco de uva, que significa o sangue do Senhor vertido nessa cruz. Por isso, a Páscoa é algo para ser comemorado em família, com a sua família. A sua família, que eu me refiro, seus filhos, parentes mais próximos, ou até mesmo com a sua família igreja. A igreja se reúne nesse dia para comemorar ou para lembrar deste momento tão especial. Mas, então, a Páscoa aconteceu nesse dia, a Páscoa é comemorada dessa forma, mas nós temos que lembrar que não é só nesse dia. A grande diferença da vinda de Jesus é isso. Nós temos a Páscoa todos os dias. O nosso Cordeiro Santo está disponível todos os dias. Então, como conclusão dessa palavra, eu quero dizer para você que a Páscoa, ela é alegria, ela é descanso e ela é adoração. Adoração por ele e para aquele que é o motivo dessa Páscoa. O nosso Cordeiro Pascual, ele é Cristo. Por isso, nós entregamos a nossa vida para ele e louvamos ele todos os dias. Essa é a nossa motivação. A nossa Páscoa é todos os dias. Com Cristo, nós temos Páscoa sempre. Graças a Deus por isso. E fazemos desse dia, que é um memorial, uma festa. Fazemos sim, porque damos glórias a Deus por esse momento em que o Senhor traçou esse plano. Graças a Deus por isso. Que bênção. Então é nessa verdade, é nessa direção que os nossos filhos, eles têm que crescer. Dentro da nossa fé cristã, as verdades bíblicas, quanto mais cedo elas forem firmadas, isso economiza o seu tempo e também o seu português mais para frente, para que você não precise desconstruir aquilo que não faz muito sentido. Coma os seus ovos de chocolate, coma o seu chocolate, que não precisa necessariamente ser ovo, pode ser um chocolate, ou também não coma chocolate se você está de dieta, mas que você não deixe de comemorar o motivo real da Páscoa. Amém, mulheres? Então, se o motivo real da Páscoa é a vinda de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, e o seu filho, ele precisa entender essa verdade, o que você precisa ter aí na sua casa para poder facilitar
essa conversa com o seu filho? Ele precisa ter uma Bíblia. Olha só que bonitinho. Essa Bíblia aqui fala sobre a história de Jesus, cheia de desenhos, né? E fala sobre como foi, o que Jesus fez, os milagres, os enfrentamentos. E olha como termina. Agora Jesus está no céu, cuidando de todos e sendo aclamado. Depende de nós segui-lo e ouvir o seu chamado. Olha que bênção! Numa linguagem fácil, simples e acessível para o seu filho. Olha que legal esse daqui. Também é uma opção, a oração do Pai Nosso. A gente pode levar para os nossos filhos. E aqui também eu tenho um outro exemplo, que são das histórias bíblicas. Nesse daqui, não fala somente de Jesus, fala de Davi, fala de Maria, fala de Moisés e, lógico, olha como termina. Vou ler para vocês. Jesus está vivo. Esse é o título da historinha. O Filho de Deus foi morto, pregado sobre uma cruz, mas depois voltou à vida. O nosso bom amigo Jesus. Mas ainda não chegou o fim dessa história, incrível e marcante. Você também pode fazer parte dessa jornada emocionante. Olha que gracinha! E aí, vamos fazer parte dessa jornada emocionante? Você também pode fazer e levar a palavra de Deus para o seu filho e trazer para ele o sentido real da Páscoa. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu gostaria de orar com vocês um pouquinho, orar em relação à Páscoa, que o Senhor nos ajude e que a Páscoa, essa Páscoa de uma maneira especial, venha a trabalhar em nossos corações com renovo, com esperança, que nós possamos, através desse marco da Páscoa, escrever uma nova história daqui para frente, uma história firmada em Jesus, uma história cheia da presença de Deus. Amém? Vamos orar? Deus maravilhoso, poderoso e exaltado, eu te agradeço, Deus, porque o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos deu o seu Filho Jesus, para que nós possamos, Pai, hoje ter a oportunidade de estar aqui falando da tua palavra. Obrigado, Deus, pelo perdão dos nossos pecados. Nós nos colocamos aqui como na condição de pecadores, mas nós também nos colocamos aqui, Deus, na condição de adoradores. Nós te adoramos, meu Deus. O seu Filho Jesus é muito importante para nós. E através dele e por ele, nós iremos sempre falar em seu santo nome. Obrigado, Deus, pela vida de cada mulher que está assistindo essa live. Que o Senhor, por favor, faça com que essa palavra multiplique e chegue no coração de quem precisa. Nós te agradecemos pela tua presença, nós te louvamos, nós te bendizemos nessa manhã e fazemos isso em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém e amém. Amém, mulheres? Alguém tem aí alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que queira colocar? Eu vou esperar um pouquinho para então a gente quiser entrar ao vivo, falar alguma coisa a respeito. Se você não tem uma Bíblia na sua casa, então eu vou dar como tarefa da semana, né? Que você busque, vá atrás de uma Bíblia para o seu filho. Eu acho que faz muita diferença a palavra de Deus para as crianças, e eles, como a gente conversou sobre o Espírito Santo, a simbologia, né, o concreto, ajuda muito no aprendizado deles. Então, que você possa, se quiser me chamar depois no particular, a gente conversa, e aí eu te dou algumas dicas do que você pode comprar, do que você pode ir atrás. Dá para fazer isso por site, dá para fazer isso de uma forma tranquila, né, mesmo aí em quarentena. Bom, nenhum questionamento, então eu vou agradecer vocês. Muito obrigado pela presença de cada mulher que está aí.
Se você puder, compartilhe essa live, converse com as suas amigas que têm filhos, se elas mandam o link via direct, ou se não for possível, né, dentro das 24 horas que a live fica no history do Instagram, não tem problema. Essa live vai, na segunda-feira, ela vai pro YouTube, e aí você também pode compartilhar esse link. Durante toda a semana nós vamos estar falando ainda sobre a Páscoa. Eu sei que a Semana Santa foi agora, né? A gente teve esse período pré-Páscoa. A Páscoa é domingo, mas nós estaremos falando sobre ela durante toda a semana. Que Deus te abençoe, te guarde e que Jesus seja a motivação e o motivo real da sua Páscoa em família. Amém? Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Amo vocês.